Após praticar o uso básico de estruturas na linguagem C, vamos agora explorar estruturas com vetores? Poxa, por que isso? Você está se perguntando. Aquela pergunta inicial lá do slide do vídeo anterior, na qual eu comentava, e se eu precisar criar uma prateleira com 100 produtos? Ainda não foi resolvida. Iremos agora, então, utilizar os vetores para criar essa prateleira de produtos. Bom, então, de antemão, eu já te adianto que é possível declarar vetores do tipo estrutura. Assim, todas as posições do meu vetor serão daquele tipo da estrutura e terão todos membros definidos na estrutura de dados. Bom, vamos aprender a declarar? Primeiramente, né, aqui eu trouxe o struct produto, em que eu tenho nome, marca, preço e quantidade, né, definindo a estrutura produto. E como é que eu faço para criar um vetor? É muito parecido com criar uma variável, com exceção ao final, em que eu tenho que colocar colchetes e a quantidade de posições esse vetor vai ter. Então, se eu quero uma prateleira com 100 produtos, eu vou ter que montar o quê? Struct, porque eu preciso usar a palavra struct, espaço, o nome da minha estrutura, neste caso, produto, espaço, o nome da minha variável. Aqui eu chamei de prateleira 1. Abre colchetes e coloca a quantidade ali de elementos que esse vetor tem, ou seja, a quantidade de produtos. Vou colocar aqui 50. Fecha colchetes e ponto e vírgula. Então, nós criamos, né, a nossa variável do tipo vetor, né, que é do tipo que contém elementos, né, do tipo estrutura. Lembrando, quando eu declaro uma estrutura, eu não reservo memória. Eu preciso declarar uma variável, seja simples ou um vetor. Temos agora. Agora você deve estar se perguntando, poxa, legal, eu consigo criar vetores do tipo da estrutura. Como é que eu faço para acessar a informação de um membro? Ou guardar um determinado valor no membro, né, dessa estrutura dentro do vetor? Primeira coisa, nós precisamos saber o índice que nós desejamos, né, para poder acessar o elemento ou guardar o elemento. Né? Bom, e em seguida, nós precisamos usar o operador ponto final. Então, vamos ao seguinte exemplo. Anteriormente, nós havíamos declarado a variável do tipo vetor prateleira 1 com 50 elementos. Se eu quiser dizer que o primeiro produto, ou seja, o produto da posição 0, o seu preço seja R$ 2,65, eu vou fazer o quê? Prateleira 1, ponto preco, igual a 2,65, de vírgula. Desculpem o erro aí no slide, né? Prateleira com P minúsculo, que foi como declarado, e ao final do RA, o número 1. Né? Então, dessa forma, nós estamos falando o seguinte: atribua o valor 2,65 ao membro preço do produto que está ocupando a posição 0 do vetor prateleira 1. Cadinho, né? A leitura? Bom, mas praticando, você irá assimilar esse conteúdo. Em seguida, então, ok, aprendemos a atribuir um valor ao membro, né, que está numa determinada posição. Se eu quiser, por exemplo, obter este valor, usamos também da mesma forma o nome do nosso vetor, colchetes, passando entre colchetes qual é a posição que nós desejamos, e após o fecha colchete, o operador ponto final e o nome do membro que nós queremos acessar. Então vamos ver aqui, por exemplo, eu quero imprimir o preço do produto, porcentagem S é porcentagem D. Né? É o produto da posição 0. Como é que fica então? Printf, abre parênteses, abre aspas. O preço do produto, porcentagem S. Espaço E, espaço, porcentagem D. Eu quero imprimir o nome e o preço. Desculpa, porcentagem F aqui, né? Porque o preço é float. Vírgula.
E aí, então, eu falo qual é o primeiro dado. O primeiro dado é a porcentagem S, o nome. Então, vem a variável, vetor, prateleira 1. Qual é a posição que eu quero? Colchetes, 0. Então, eu coloquei o número 0. Fecha colchetes, ponto. Eu quero usar o operador para acessar um membro. Então, eu coloco o membro que eu desejo, que no caso é nome. Como eu quero mais outro dado, que aí é a porcentagem F, vou colocar vírgula. Novamente, prateleira 1, que eu quero que seja o produto que esteja na prateleira 1 na posição 0. Então, prateleira 1, abre colchete, 0, fecha colchetes, ponto. E eu quero o preço. Então, o nome do membro é preco. Então, ponto preco. Terminei, fecha parênteses, ponto e vírgula. E com isso, então, eu consigo obter o valor que está no membro, de determinada posição do meu vetor, e imprimir na tela. Eu posso usar ele, por exemplo, para atribuições. Eu posso usar em operações, como se fosse uma outra variável. Bem, uma outra variável pertencente ao vetor. E eu posso também, além disso, atribuir um produto a outro. Okay? Isso facilita muito quando desejamos copiar dados de uma posição a outra posição do nosso vetor, né? Sem manipular membro a membro. Então, como é que eu posso fazer isso? Considere o seguinte, eu declarei duas prateleiras, prateleira 1 com 50 elementos e a prateleira 2 com 50 elementos. Okay? Bom, como é que eu faço então para pegar o produto que está na posição 10 e colocar os seus dados também no produto que está na posição 5 da prateleira 1? Então, é a prateleira 1, abre o colchete 5, que vai receber os valores, né? Então, o produto da posição 5 vai receber os valores, fecha colchetes, igual, que é o operador de atribuição, então recebe, espaço, quero obter o da prateleira 2, então prateleira 2, fecha colchetes e a posição do produto que vai estar na prateleira 2, que é o número 10. Fecha colchetes, ponto e vírgula. Então, perceba, eu não preciso copiar membro a membro. A linguagem C, neste ponto, ela traz essa facilidade, em que ela já copia todos os elementos do membro, né, todos os valores dos membros, e copia para o destino que nós desejamos, que pode ser a posição de um vetor, como está aí, ou até mesmo uma outra variável do mesmo tipo da estrutura. Né? Então, poderia ser ali, por exemplo, um produto recebe prateleira 2 colchetes. Lembrando que esse produto, né, deveria ser, por exemplo, P1, P2, né? Porque a palavra produto agora ela se especifica ao nosso estrutura. Mas lembre-se, isso é válido para elemento por elemento. O C ele não irá copiar o vetor todo de uma vez. Né? Então, eu não posso, nesse exemplo, trabalhando, não posso colocar prateleira 1, recebe prateleira 2, ponto e vírgula. Tá? Então, você não copia o vetor todo de uma vez. E o que acontece? Se você tentar fazer isso, vai acarretar um erro de compilação, em que ele vai falar assignment to expression with array type. Quer dizer, você está tentando fazer uma operação, né? Atribuir uma operação a um tipo vetor. E isso você não traz. Então, como eu disse anteriormente, você pode, da mesma forma como atribuir uma posição do vetor de um tipo de estrutura a um outro vetor, desde que ele seja do mesmo tipo da estrutura do vetor anterior. Eu também posso fazer isso com as variáveis do tipo estrutura. Então, é possível atribuir os valores dos membros de uma variável a outra, desde que elas sejam da mesma estrutura. Tá? Bom, então vamos aqui ao exemplo. Struct, né, produto P1, P2, ponto e vírgula. Ou seja, estou declarando dois produtos, né, duas variáveis, P1 e P2. Então, vou ocupar espaços diferentes na memória. Em certo momento do código, eu posso fazer o quê? P1 recebe P2. Ou seja, os valores dos membros de P2, que são nome, marca, preço, e nesse último ali, quantidade, vão pegar esses valores e vão ser atribuídos respectivamente, né,
ao nome, marca, preço e quantidade do P1. Tudo bem? Então, podemos fazer esse tipo de operação. Isso facilita bastante a programação e a manutenção do programa também. Pois se precisarmos modificar a estrutura de dados, né, não iremos precisar modificar essa linha, pois os dados também daquele membro que foi adicionado ou removido vão ser copiados para a outra variável. Tá? Lembre-se de outro detalhe que é importantíssimo. Não se pode comparar estruturas com os operadores igual a igual ou diferente, né, que é o exclamação igual. Então veja o seguinte exemplo, né? Considerando aquela prateleira 1 e a prateleira 2 em que foi declarada anteriormente, e também os produtos P1 e P2 que a gente também já tinha declarado, né? Se eu fizer if P1 igual a P2, né? Ele vai dar um erro de compilação, que vai ser o invalid operands to binary equal. Ou seja, né? Ele vai dar um erro de operando inválido, né, nessa operação aí binária, né, porque tem dois elementos, né, um de cada lado igual, para a operação binária igual. Tá? Desculpem aí o outro erro, né, produto 1, né, P1, porque foi o que foi declarado. Tá? E se eu tentar fazer a mesma coisa com o vetor, ele não vai permitir. Né? Então, se eu colocar if prateleira 1, posição 0 igual a igual, prateleira 2, posição 0, né? Ou pode ser qualquer um outro número, ele vai dar esse erro de compilação. Isso não vai funcionar. Justamente porque o C não compara duas estruturas, né? Dois tipos de estrutura, mesmo que elas sejam do mesmo tipo. Tudo bem? Então, se eu quiser comparar, né, uma estrutura, uma variável de tipo estrutura, com uma outra variável de tipo estrutura, eu terei que fazer obrigatoriamente membro a membro. Veja, operação de atribuição eu posso fazer com a estrutura toda. Comparação, somente membro a membro. Bom, então vamos alterar aquele código que nós trabalhamos, né, para que ele tenha uma prateleira que possa ter 10 produtos e imprimir esses 10 produtos. Esse foi o código que nós trabalhamos no último vídeo. Né? Nós queremos, então, uma prateleira com 10 produtos. Como é que eu vou fazer, então? Posso pegar aqui, então, struct, né? Declaro como se fosse uma variável estrutura produto normal. Né? Então, struct, produto, vou colocar aqui prateleira. E como é um vetor, abre chaves e coloca a quantidade. Eu quero 10. Ok? Bom, nós vamos precisar ler 10 nomes de produtos, 10 marcas, 10 preços. Vamos usar uma variável, uma instrução for para isso? Eu vou usar aqui uma variável i, ok? Então, int i, e para digitar os nomes dos produtos, eu vou colocar aqui, ó, for, i começando da posição 0, i menor do que 10, porque eu quero 10 produtos, e toda vez que eu fizer para um produto, eu vou passar para a próxima posição do vetor, ou seja, para o próximo produto. Vou abrir chaves aqui e vou colocar todo esse escrita na tela do usuário e a leitura do que o usuário digitar dentro, né, do nosso laço for. Ok? Bom, acontece o seguinte, nós queremos que digite o nome do produto da posição 0, digite a marca do produto 0, efetivamente. Como é que nós podemos fazer, então? Aqui não vai ser mais P1. Né? Eu quero colocar o valor do nome, que foi digitado pelo usuário com caracteres, no membro nome, né? Do produto da posição i, porque nós vamos iterar, né? Primeiro operação 0, posição 1, 2, 3, assim sucessivamente, da variável do vetor, né? Prateleira. Então, prateleira, abre colchetes, e aí então eu quero da posição i, ponto, nome. Então, veja, estou pegando aquele conjunto de caracteres que o usuário digitou e guardando no membro nome
no local, né, na posição I do meu vetor prateleira. Então, como é que ficaria a marca? Prateleira, a posição I, então abre e fecha chaves, né, com o I interno, ponto, marca. Então, aqui eu estou fazendo o quê? Lendo um conjunto de caracteres, guardando no membro marca do produto que está na posição I da prateleira. E aqui, por fim, o preço do produto. Então, o preço do produto, eu vou fazer o quê? Colocar o E comercial, né? Dado int, float, char simples, eu tenho que colocar o E comercial, né? Para passar esse dado como referência, essa referência. Vou fazer o quê? Então, prateleira, na posição I, ponto, preço, é o nome do membro que eu quero guardar, esse número real que vai ser digitado pelo usuário. Veja aqui que nós encerramos a leitura. Então, estamos trabalhando agora com a posição do elemento nosso vetor. E cada posição ele vai ter, é um tipo de estrutura. Então, cada posição vai ter os dados para guardar os membros, né? Vai ter espaço sempre para guardar todos os membros definidos na estrutura. Bom, e aqui, então, nós trabalhamos a leitura. Como é que nós podemos trabalhar na escrita? Bom, podemos utilizar um for da mesma forma, né? Então, for da posição 0 até a posição, né? Até alcançar i menor que 10. E todos os produtos digitados, tá? E eu vou colocar, então, um printf, né, que vai aparecer a mensagem na tela. O produto, porcentagem S, que eu quero o nome do produto. Da marca, porcentagem S, que é o nome da marca. Custa, porcentagem ponto 2, F, que aqui vai vir um preço do meu produto com 2 casas decimais. E agora eu preciso informar o printf essas informações. Então, aqui eu vou fazer como? Eu quero o nome do produto que está na posição I do meu vetor prateleira. Prateleira, na posição I, então abro colchetes, I, fecha colchetes, ponto, nome. Okay? Em seguida, eu quero que a segunda máscara, porcentagem S, seja a marca do meu produto. Qual produto? Está na posição I da prateleira. Então, prateleira, posição I, ponto, marca. E por fim, colocar aqui o valor, né, o valor do número real da máscara porcentagem 2, porcentagem ponto 2F. Seria o preço. Então, como é que ficaria? Prateleira, na posição I, que eu estou imprimindo, ponto, preço. Okay? Com isso, eu consigo, então, aqui ler dados sobre 10 produtos, guardar no vetor daquele tipo de estrutura e imprimir os dados posteriormente. Bom, para não ficar longo o nosso teste, vou fazer uma pequena modificação. Eu vou colocar 2 produtos apenas ser lidos. Okay? Então, eu vou alterar os laços for para leitura de 2 dados somente. Tá? Vou salvar o nosso arquivo e vou compilar. Ele está pedindo para digitar o nome do produto. Vamos lá. Caneta da marca Clique, né? E o preço R$ 2,65. Agora o do próximo produto. Vou colocar uma régua, né, da marca Sempre Reto. E qual é o valor? Vamos colocar R$ 5,30. R$ 5,30. Tá? Então ficou aqui, ó. O produto caneta da marca Clique custa R$ 2,65. O produto régua da marca Sempre Reto custa R$ 5,30. Ok? Botou um pequeno barra N aqui, né? Para ele pular a linha. E então o nosso programa ficar com um visual mais atraente para o. Veja que usar estruturas em vetor não é muito difícil.
Bastando que, toda vez que eu dizer ao nosso computador que eu estou querendo acessar ou gravar um dado de uma posição do vetor, eu tenho que dizer o membro que eu quero estar acessando ou manipulando. Exceção quando eu preciso copiar os dados de todos os membros de uma posição para uma outra posição. Aí então eu não preciso declarar os membros. Agora que vocês aprenderam a manipular vetores com estruturas, vamos praticar um pouco?